Olá, está começando aqui o Rádio Causa Operária Entrevista ao vivo no canal da Rádio Causa Operária. Eu queria agradecer muito a todos que estão nos assistindo. Pedir para vocês dar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos. Hoje nós temos um entrevistado especialíssimo, o companheiro Ângelo Castilho, um dos militantes mais difamados da esquerda brasileira. Nós vamos aqui estar discutindo o teor dessas difamações. Eu queria pedir também para você que está nos acompanhando, se você ainda não é membro da Rádio Causa Operária, hoje é dia de você virar membro. Nós temos aqui diversas opções para você virar membro. Se a produção tiver o cardápiozinho aí, a gente agradece demais. E olha só que tem, você pode doar desde R$ 4,99 por mês até R$ 199,99 por mês. E aqui nós vamos fazer diversas coisas para os membros, live exclusiva, tudo. Então é hora de se inscrever que vai ser uma maravilha. Lembrando também que se você não quer fazer uma assinatura mensal, porque é muito comprometimento, você é um espírito livre, então eu vou te falar que tem outras opções. Você pode mandar um super chat, um super sticker aqui no YouTube, e você pode mandar um live pix. Você entra em livepix.gg/cotv e manda lá. E a gente passa aqui ao vivo na tela a sua contribuição. Para quem não quer usar cartão de crédito, não quer dar para o Google um pedaço do seu dinheiro, manda por ali. Bom, eu pedir para a produção também voltar e colocar as coisas do LivePix na tela para a gente mostrar aí para o pessoal. Bem, eu começo então perguntando para o nosso querido amigo Henrique Simonardi por que nós estamos fazendo essa entrevista. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, João, boa tarde ao Ângelo. Você falou, né, João? O Ângelo deve ser um dos caras aí mais caluniados, difamados que tem na esquerda. O pessoal, inclusive, fica na manifestação com ele. Se o Ângelo aparece em qualquer lugar, num raio aí de 100 quilômetros da esquerda, o pessoal bate uma foto dele e fala: pessoal infiltrando neonazista na esquerda. E, vamos ser sinceros, nosso compromisso aqui é com a verdade e com o direito das pessoas de militarem, de levarem uma causa justa. Então, vamos botar coisa limpa, né? Queria, inclusive, que o companheiro Ângelo, antes da gente entrar propriamente nas perguntas, falasse um pouco disso, né? Como é que tem sido aí? Você não consegue um segundo de paz, né? De fato eu não tenho, mas eu não dou a mínima para essa gente, porque para mim eles não significam nada. Para mim eles são que nem, não sei, vermes rastejantes num chão cheio de bosta. Válido. Válida. Eu queria começar, Ângelo, te perguntando, antes de a gente falar sobre a sua história, tudo, eu queria começar te perguntando como é que você se descreve hoje? Você é uma pessoa de esquerda? Eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu passei por um processo. Isso não acontece de repente. Agora, eu tive uma série, né, de situações que aconteceram na minha vida que me fizeram, né, ir tendo posições políticas e ir mudando ela ao curso desses anos todos. Uhum. Agora, se vocês notarem bem, eu já tinha algumas posições, até mesmo à esquerda, quando eu ainda estava na direita. A gente vai chegar lá, mas você hoje se descreveria como? Eu sou sou um homem de esquerda. E eu posso dizer isso tranquilamente, né, pela fé que eu tenho na causa. Você se diria marxista hoje? O PCO está abrindo, né, o quê? A minha mente. O PCO está me levando a esse caminho. Agora, eu não cheguei aqui, né, de uma hora para outra. Primeiro eu passei, tá, por um processo. Ironicamente, eu me desfiz de preconceitos que eu tinha com a esquerda e com o marxismo e com as suas ramificações, suas, né, subdivisões, ironicamente com um grupo que é acusado de ser fascista, que é a Nova Resistência. Né? Se eu comecei a perceber que tinha algo de errado nas críticas, que principalmente uma direita neoconservadora, americanófila, fazia, veio primeiro com a Nova Resistência e depois veio o PCO. Agora, isso é um processo. Compreende? Uhum. Vamos falar um pouco sobre esse processo, então? Sim. Você disse que você foi uma pessoa de direita no passado. Sim. Você é acusado de ter sido neonazista, de ser neonazista, etc. Você foi nazista em algum momento da sua vida? Não, eu nunca fui nazista, eu nunca fui membro do movimento White Power, em nenhuma parte que seja, né? E eu acho curioso eles falarem isso, né? Porque isso aí é de uma vigarice intelectual, né? Inclusive, na época que eu era de direita, né, o pessoal dos movimentos, né, White Power, dos movimentos neonazistas do Brasil todo, eles me tinham até como inimigo, eles não me viam com bons olhos. Né?
Porque existe essa subdivisão. As coisas não são todas a mesma coisa. Entende? Tinha aqueles nacionalismos chamados terceira posição, que é o que o pessoal chama de fascismo. Né? Aí tem o integralismo, o próprio fascismo, o falangismo, o franquismo. Né? Eu achei interessante durante uma parte da minha vida o integralismo. Né? Mas eu não cheguei a ser filiado à FIB, à AIB, ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu debatia com eles. Né? E eu achava interessante discutir com eles, porque era o seguinte: esses caras estavam falando em desenvolvimento nacional, né, em valorização da nossa cultura e tudo mais, e eu via a esquerda com os papos mais absurdos do mundo. Tá entendendo? Eu não via a esquerda se preocupar com o que ela se preocupou no passado. E não lá muito distante, tá? Eu ia te perguntar justamente isso. Foi a posição nacionalista que esses grupos tinham, que o pessoal integralista tinha, que te aproximou deles? Sim, foi exatamente isso, né? E também uma visão até muitas vezes criticando o liberalismo, né? Eu também era muito fã do Dr. Renéas, do Batista Vidal e do Adriano Benayon. Eu ainda tenho muito respeito por essas figuras, diga-se de passagem, porque mesmo eles não sendo de esquerda, eles são pessoas que elevaram o debate. Eles têm pontos de vista, né? E hoje eles seriam chamados de marxistas, comunistas, seriam de uma forma uma forma de xingamento. A direita neocon falaria que esses caras são. Mas não tem mais a ver comigo. Claro, esses que eu falei aqui, eles não são integralistas, não são nada, eram apenas nacionalistas ali, nacional desenvolvimentistas e tudo mais. Bem, eu queria te perguntar, essa parte é importante. Você falou que você nunca foi nazista. Você já compactuou com ideias racistas, etc.? Não, porque até mesmo a questão do integralismo, que eu achava interessante na época, era a questão, né, da junção do poder da miscigenação do povo brasileiro, né? Que eu não estou aqui falando, tá? Eu tenho várias críticas ao integralismo, tanto que eu não, né? Você não é integralista. Não sou integralista. Quando eu achei interessante isso, não cheguei a ser, mas o que me atraía era aquela coisa do Brasil ser um país de origens portuguesas, negras, né, indígenas, né? E ver nisso uma força do povo. Eu achei aquilo sensacional. O Darcy Ribeiro fala algumas coisas parecidas com isso, se eu não me engano, mas os integralistas falavam disso. Eu achei aquilo muito. Na época eu fui muito seduzido por isso. Né? Bem, aí outra coisa que te acusam é de você ter participado de linchamentos. Sim. É real isso daí? Não, não é real. Não é real. O que houve, sim, foi brutal, tá, o que aconteceu. Eu não gosto muito de falar disso por causa de uma questão pessoal que aconteceu comigo. Isso aí. Eu tive um parente próximo, eu não vou falar quem. Ele tomou 7 facadas. E bolsa de colostomia, tudo mais, os ferimentos, né? Sobreviveu, graças a Deus. Eu cuidava dele, né? E eu vi o sofrimento disso. Isso causou. E o transtorno que isso foi para minha família. E aquilo me gerou uma revolta. E a esquerda ela não sabe falar com o povo que sofre uma revolta da violência urbana. E durante um tempo, lá no Flamengo, a polícia abandonou o bairro. E a gente não sabia o que fazer. E a gente tinha feito tudo. A gente tinha falado com a Associação de Moradores, com a PM, e não acontecia nada. Em um desses momentos, uma mulher com um cachorro subiu lá, a academia onde a gente estava, pedindo, pelo amor de Deus, socorro. A gente desceu e os caras correram. Mas a gente se sentiu bem em ter ajudado aquela senhorinha. E a gente começou a conversar entre nós, falando o que está acontecendo com o bairro. Era só isso. E aí eu fiz uma página, que era Reais Flamengo, queremos nosso bairro de volta, para tentar fazer com que as pessoas, que o órgão público, fiscalizasse o bairro. Só que numa desse tipo de debate e tal, eu me estranhei com muita gente. Né? E a gente, de certa forma, a gente teve embate com grupos criminosos lá. Só que não foi algo pensado. A gente saía para colar os cartazes, para malhar no aterro, e toda hora alguém era linchado, alguém era esculachado, e a gente ajudava. A ponto, e aí é que eu acho interessante aqui, de moradores de rua pedirem ajuda para a gente. Porque o morador de rua, ele não se dá bem com o pessoal, com o loop. E eles também têm um problema grave, porque eles são a primeira vítima desses caras. Porque ninguém vai ver o lado do morador de rua. O segundo é uma coisa até engraçada. Era a comunidade LGBT, porque quando eles reclamavam com a polícia, né, eles falavam, vocês estão aí no meio do mato fazendo o que não deve, problema de vocês. Então muitos acabavam pedindo ajuda a nós. Aí um desses imbecis, né, aí colocou uma foto minha falando que eu estava fazendo limpeza étnica no bairro.
Sabe o que aconteceu? A bolha dele falou mal. No dia seguinte, estavam achando que eu era um herói do bairro. Né? Só que a situação saiu do controle porque alguém colocou aquele garoto no poste. Não fui eu. Isso foi investigado, inclusive. Tá entendendo? Eu nem estava lá. Mas me falaram, vão colocar na sua conta, vão te prender por causa disso. E não era a primeira vez que tinham plantado uma notícia falsa para querer me prender. Isso aconteceu em 2013, depois a gente fala. Uhum. Aí eu falei, não, eu não vou fugir. Vamos lá. Né? E eu encarei a situação de peito aberto. Eu não fugi. Mas eu não linchei ninguém. E nem concordou com isso daí. Não, na época, eu achei que não. Na época, tá? A gente tá falando na época. Isso tem 10 anos, tá? Tem quase 10 anos. Eu falei, não, o povo tem que se rebelar. Se a polícia nos deixou para trás, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Na época eu tinha essa posição. Hoje, se você perguntar, eu acho que não. Eu acho que isso não vai levar a... E eu sou prova que isso não vai dar certo. Você tá entendendo? Agora, politicamente, né? Isso aí deu um engajamento em mim que eu não queria. E eu não estou falando engajamento negativo, não. Porque veio gente depois querendo não, tenta uma vereança e tal, me oferecendo, eu não vou falar. Eu falei, não, eu não quero isso. Não quero isso. Eu não sou formado em porra nenhuma. Entendeu? Eu não tenho entendimento do que a política ali, isso é uma loucura. Né? E deixa eu te perguntar, você falou que a polícia te investigou na época e não achou nada, foi isso? Sim, a polícia investigou todo o caso. Né? Mas não. Agora, a polícia me investigou mesmo, foi em 2013. A polícia fez um mandado de busca e apreensão por causa desse mesmo grupo que me denunciou nessa página. Eu tenho certeza que foram eles. E te denunciou por quê? Esse é o pessoal de direita que te denunciou. Não. Nesses dois casos, foi um pessoal dessa esquerda gourmet. E por quê? Em 2013, teve aquela revolta na Alerj. Eles iam matar um policial de porrada. Se você mata um policial de porrada, a polícia do outro lado vai mandar bala em todo mundo. Eu falei, vão matar a gente. A gente foi lá e tirou o policial do meio do bololô. Eu e outros manifestantes, para a gente não tomar tiro. Porque você estava nas manifestações de 2013. Sim, tá. Do lado dos manifestantes. Do lado dos manifestantes. Aí o que aconteceu? Tiraram uma foto. Né? E no dia seguinte, eu tenho hoje quase certeza que posso falar. Foram eles que me denunciaram. Aí a polícia fez falando que eu tinha tentado matar o policial. Só que depois, essa situação, a polícia foi na minha casa, me investigou. Teve falsa denúncia de nazismo. Aí a polícia foi lá em casa e não achou nada. Mas achou na casa de um desses caras que eram de esquerda. Achou uma suástica lá. Só que a polícia foi safada na época. Era uma suástica arriscada. Só que a legislação na época, o que ela fazia? A legislação na época falou, não, a suástica tá... E o cara foi preso. Tá entendendo? Né? E o cara teve que ficar foragido. Eu depois tive também que meter o pé, mas investigaram e não acharam nada. Interessante, você está falando de 2013, eu lembro que na época, tem inclusive uma entrevista sua na época, acho que no CQC, não sei se é de 2013 essa entrevista, um cara no CQC tentando pegar você no pulo e perguntar qual que é a sua opinião do pessoal que se junta para pegar a linha de ônibus e ir na praia. Você lembra dessa entrevista? Eu lembro dessa entrevista. O que você falou nessa entrevista? Eu acho interessante porque você falou que você tinha posições mais à esquerda na época. Eu achei essa posição, para alguém que seria próximo da direita na época, uma posição bem progressista, bem de esquerda. Qual que tinha sido a sua A minha posição foi muito simples. O que é a praia? A praia é o espaço mais democrático que tem no Rio de Janeiro, onde o pobre e o rico vão lá vão lá curtir a sua vida, vão lá ficar... Não tem muita tranquilidade, por causa que tem muito caô, mas isso faz parte. Né? Eu fui totalmente contra esse negócio de cortar a linha. Agora, é o seguinte, vem um bondão lá, maluco, seja quem for, irmão. Vem um bondão de outro lado querendo te esculachar, tu tá aqui, tu vai trocar porrada. Foi isso. Agora, eu acho que não... Um absurdo. Eu fui contra. Eu falei. Você fala na entrevista que exatamente contra. Do pessoal ter acesso à praia, que todo mundo deveria ter acesso. Todo mundo teve acesso, né? E tinha época de gente falando que tinha que colocar catraca na praia. Que isso? Eu lembro na época isso era bem... inclusive, assim, uma parte da esquerda Copacabana do Leblon tava... O pessoal que vota no Marcelo Freixo e no Aécio, né? Mesmo demografia. Agora, é o que eu falei, pô, se eu vejo... Porque é o seguinte, você vê alguém sofrendo de alguma violência, o que você faz? Você tenta intervir. Sim. Eu não entendo onde está o erro nisso. Bem, você falou que em 2013 você ainda se considerava uma pessoa de direita. Não, era de direita. Em 2013 eu era de direita.
Certo. Aí vamos um pouquinho para frente. Hum. Como é que foi a sua relação com a candidatura do Jair Bolsonaro em 2018? Cara, eu achava que o Bolsonaro... É o seguinte, eu conheci o Bolsonaro em 2011, 2012. Eu já ouvi falar dele desde 2010. Mas ele não era um liberal. Ele foi influenciado pelo neoconservadorismo americano via Olavo de Carvalho. Antes, tudo bem, ele falava muita abobrinha, falava um monte de merda. Mas ele era um cara patriota e nacionalista e defendia a Petrobras, defendia que a extração do nióbio aqui fosse estatal, tá entendendo? Ele defendia tudo isso. O Bolsonaro, o pessoal lembra dele ser fã do Hugo Chávez. Eu lembro do Bolsonaro falando bem do Ahmadinejad. Do Ahmadinejad. Então, ele fez um caminho. Só que o Bolsonaro é aquele cara que é o seguinte. Ele me defendeu em uma situação. Foi essa. A covardia, estão fazendo um cara. E o Bolsonaro, o que foi? Eu via nele um cara nacionalista. Né? Ele não tinha migrado para esse discurso neoconservador americano, bem Olavo de Carvalho, que foi o cara que trouxe isso para cá. Tá? Ele era um cara que tinha as visões dele. Né? E o que eu me lembro do Bolsonaro é falar, não, a gente vai trazer aqui sim, o Bolsonaro falando, a gente vai fazer algumas reformas liberais, mas a Petrobras vai ser nossa. Uma crítica que o Bolsonaro fez era que a gente não refinava o petróleo aqui. E ele falou isso para mim pessoalmente, isso vai acabar. Petrobras, a gente vai refinar o petróleo aqui. Eu falei, pô, esse é o cara. Que vagabundo. No final, ele fez justamente o inverso. Eu lembro do Bolsonaro, a democratização das armas. Né? Que eu achava, pô, o Bolsonaro vai botar assim arma na mão do povo. Eu achava essas coisas idiotas. Eu achava que ele era um cara que tinha esses comprometimentos. Só que... Isso na época da eleição contra o Haddad. Exatamente. E eu, como tinha sofrido aquela situação que eu te disse, eu enxergava no PT, né, uma falta de empatia, né, outras pessoas que sofriam violência urbana. Gente que perdeu um ente querido, sabe? Gente, pra vocês terem ideia, um desses caras que era meu amigo na direita, você sabe o que ele me perguntou? A última vez que ele me viu? Agora que você é de esquerda, e esse é um cara traumatizado, eu não vou aqui falar nomes, tá? Agora que você é de esquerda, então você vai defender o cara que encheu a minha irmã de porrada e estuprou ela? Né? Não vou falar o bairro. Falei, meu irmão, você acha mesmo que ser de esquerda é isso? Mas eu entendo. Por quê? Porque tem uma parte da esquerda que não compreende essa massa. Não compreende o sofrimento dessa massa. E aqui tem uma demagogia. 77% das vítimas de violência, de assassinato, são negros. Se eu me preocupo com os negros, eu tenho que me preocupar com a violência urbana. Isso não pode ser usado para justificar a chacina da favela, chacina da polícia em favela. Tá? Isso não pode ser usado para isso. Mas eu tenho que entender o lado desse cara. Porque isso empurra o cara para o bolsonarismo. Empurra mesmo, irmão. Tem muito negro que votou no Bolsonaro. Tá entendendo? E o Bolsonaro também, eu achava que ele ia fazer algo mais parecido com o Enéas. Só que eu comecei a desconfiar do Bolsonaro foi quando ele foi nos Estados Unidos e lá ele teve uma reunião com o CFR, que é um órgão que foi fundado pela dinastia Rockefeller e com todo mundo que não presta, JP, essas merdas aí. E ele teve lá, ele fez lá, e lá ele combinou colocar quem? O Paulo Guedes no Estado da Economia. E o Paulo Guedes sempre foi banqueiro dos todos aqui no Brasil. Aí eu comecei a falar, tem alguma coisa errada. Tem algo que não está batendo. Só que eu falava isso, os bolsonaristas falavam, você está viajando. É só um ministério técnico. Né? E não era. Né? Além de outras questões. Né? Mas isso foi um insight que eu falei, tem alguma coisa errada com o Bolsonaro. E tem. Mas você votou nele na eleição. Mas eu votei nele assim, eu falei, vou votar agora. Naquela eleição, né? E como é que eu falo, eu primeiro agradeço assim a honestidade com as coisas, porque hoje, por exemplo, se você pudesse voltar no tempo, como é que você teria votado? É difícil. Mas eu não sei se eu teria votado no Haddad. Porque você está falando votar no tempo sabendo o que vai acontecer ou não? Não, sabendo, com a cabeça de hoje, com todas as informações. Com a cabeça de hoje? Com a cabeça de hoje,
Eu não sei, cara. Eu não sei se naquela época eu votaria no Haddad mesmo contra o Bolsonaro. Talvez hoje, porque é diferente, porque o Haddad, ele, sei lá, eu tenho alguns caras do quadro do PT que eu votaria. O Haddad é mais complicado. Mas talvez, dependendo da agenda, dependendo do que fosse dito, dependendo do programa, eu poderia votar no Haddad. Mas, por exemplo, você poderia se abster de votar? Também poderia me abster. Poderia entender que ambos são ruins. É um negócio, não é? Claro. Agora, Na entre época o a gente- Lula. na época a gente se absteve. Foi a nossa Eu posição. acho que eu não votaria em ninguém. Agora, entre o Lula e o Bolsonaro, e eu tenho muitas críticas ao Lula, eu voto no Lula. Você votou no Lula em Eu 2022. votei no Lula. Votei no Lula. É, Inclusive, uma coisa aqui, só pra deixar claro, o Lula, o pessoal fica nessa. Esses caras direitinhos ficam falando de George Soros, né? O George Soros, ele puxou o tapete do Lula na primeira eleição que ele venceu. O George Soros bancou aqui muita gente em 2013, porque aquilo aqui era uma guerra híbrida, tá? E vou te falar, ele não é simpático assim ao PT, não. Ele tem um outro político ali que ele é, mas ele não é simpático ao PT. E só, assim, como é que foi essa transição? 2018, Bolsonaro, 2022, Lula. É porque eu nunca tive uma visão liberal das coisas, né? Eu nunca fui um liberal. Talvez isso fique muita coisa, né? E querendo ou não, quem votou no Bolsonaro naquela situação pensou que ele ia chegar e meter o pé na porta. estatizar tudo, Não, liberar as armas. Eu achava isso. Até fazer algumas reformas lá econômicas, liberais, infelizmente, mas se ele fizesse 40% daquilo que ele pregava, e aqui eu estou falando 40% de coisas que são positivas, tá? Uhum. Porra, seria um baita, seria bom até pra gente. Se tivesse um decreto, não esses decretinhos que ele fez, uma legislação séria, para a gente poder ter a democratização real das armas, para os índios se defenderem, para os quilombolas se defenderem. Isso seria ruim? Vou abrir um parêntese aqui. Você teve no Mato Grosso do Sul na campanha que teve agora em 2022, né? Sim. Você, inclusive, viu a situação lá do pessoal das retomadas, tudo. Sim. Pro pessoal que não sabe, galera da retomada, assim, não é o pessoal que está em reserva, é o pessoal que está num território em disputa. Ou seja, há um interesse dos latifundiários naquela terra e há um conflito armado, inclusive. Você que estava lá, o índio, ele precisaria ter acesso às armas para se defender? Qual que é a situação lá? Há uma igualdade? É uma disputa justa ou... É a disputa mais injusta que há ali. Se é que dá para chamar aquilo de disputa, porque é o seguinte, é o latifundiário que está assim com a polícia e com os pistoleiros que também tem conchavo com a polícia querendo expulsar os caras dali. E os índios não tem como reagir à altura. Você está entendendo? E a gente foi lá porque o Magno estava sofrendo ameaça de morte e me pedindo, você ajuda lá, pô, você pode ajudar? Você quer? Claro, por que não? E eu não estou inventando aqui. Os caras têm uma caixa d'água, numa dessas retomadas do Estado, e os pistoleiros subiam lá armados para meter bronca de cowboy em cima dos índios. Se mostrar. Isso aqui eu não estou inventando. Isso aqui podem pesquisar. Né? E eu fico achando engraçado essa gente que fala que defende os índios. Não defende os índios. Eles não defendem os índios. Eles querem que os índios sejam humilhados. Entendendo? Que os índios fiquem lá, né? Sejam presos, né? Que não possam responder a altura, que os caras chegam lá de picape dando tiro, ninguém faz porra nenhuma. Entendendo? É uma farsa a defesa do índio dessa gente. Isso é uma coisa também que me irrita. Entendendo? Eu na direita, quando eu era de direita, eu via essas coisas, me irritava. Entendeu? Eu achava que esse cara defende o índio, que o Bolsonaro foi muito ruim. Ele conseguiu, mas não defende. A gente precisa de uma política indigenista de verdade. Manda ver. Eu ia falar, voltando aqui à transição, quando que você teve contato primeiro com a Nova Resistência? Como é que foi essa transição? Não, eu primeiro xingava a gente na página deles. Eu achava que eles eram um monte de comunistas safados. Eu lembro de um texto que eu li deles, eles falando a guerra híbrida, né, e o germe da Revolução Colorida no Brasil. E eles defendiam a Dilma. Né? Eles falavam na verdade, eu li isso em 2016. Eles falavam que a Lava Jato era um grande complô americano para quebrar as empresas brasileiras, né? E que não tinha nada a ver com corrupção, embora não é que não existisse a corrupção, mas que a questão não era isso, aquilo era só um mero detalhe. E aí eu fui lendo, né? E eles explicavam aquilo. Eu falei, são os comunistas, filha da puta. Malditos comunistas.
Mas ao mesmo tempo eu li uns negócios deles, eles falavam mal do identitarismo, né? Mas eles tinham posições que eu defendia, que era da defesa do Hezbollah, do Bashar al-Assad, né? Eles tinham umas visões muito curiosas sobre Hugo Chávez, que assim, não era que a esquerda ongueira fala que finge que defende o cara, eles defendiam mesmo com outros argumentos muito mais coesos. E eu falava, pô, mas esses caras são malucos, o que esses caras são, cara? Né? Aí eu fui acompanhando e gostei daquele conteúdo, né? E assim, quem vê aquilo parece um baita marxismo aquilo, parece um... E depois eu fui vendo que não. Mas mas achei muito interessante as posições deles. Por exemplo, eles me fizeram admirar o Brizola. Eu tinha uma visão totalmente errada do Brizola. Quem me colocou falou, não, o Brizola foi um líder nacionalista perseguido. Né? E ele é um cara muito importante. E eles falavam, não tem como você admirar o Enéas, não admirar o Brizola. Eu falei, que porra é essa? Esses caras estão malucos, esses comunistas. Depois eu falei, não. Então eu aprendi muita coisa com eles. Eu não estou mais neles. Eu posso falar... Há divergências, assim, muitas divergências que eu tenho com eles, tá? Tanto que eu saí de lá. Mas, cara, tem muito, sabe? Eu não falar que os caras... Eu não consigo, aquilo não é fascismo. Eu conheci uns caras que eram mesmo, Nova Resistência não é. Eu nunca vi a Nova Resistência ter uma posição fascista. Agora, é interessante, né? Só um comentário aqui. A Nova Resistência, você tinha muita divergência com os caras, você falou até que atacou os caras numa época, mas os caras depois, você mudou de ideia, eles te receberam de braços Mas eu abertos. chegava eles ali, não era uma coisa muito, né? Achava... E assim, porque eu fui lendo. Porque assim, pô, se eu sou contra uma ideia, vamos ver o que está acontecendo. E, pô, eu achei muito interessante, cara. Achei muito interessante aqueles textos deles. E eu achava uma viagem. Até quando eu discordava, eu achava muito louco. Eu falava, Você gostava do debate político? do debate ali, da discussão, né? Aí via aquele Rafael Machado, aquela cara meio de doido, não sei o quê. E o cara mandava umas ideias muito loucas, assim. Naquela época, eu acho interessante. Eu acho que é o seguinte. É claro que eles não são marxistas, eles são duguinistas, eles têm uma visão muito... que realmente, a gente tem discordância. Mas eles têm uma posição muito mais anti-imperialista que toda a esquerda brasileira, exceto o PCO. Você pega a Nova Resistência, eles são muito mais anti-imperialistas que toda essa gente tinha aí, cara. E, assim, você considera que eles foram uma ponte para você atravessar da direita para a esquerda? Eles foram, pô. Eles vão ficar meio bolados se eu falar isso. Eu não quero, é foda. É difícil falar isso. Os caras vão ficar meio chateados. Mas eu acho que, assim, foi uma ponte para minha evolução pessoal, pô. Eu devo muita questão. Gente, a gente tá falando de uns caras. Pô, eu também me aproximei porque eu queria ter ido pro Donbás. Você queria lutar lá contra os nazistas da Ucrânia. Dos Azov, né? Então eu também falei, será que isso aí vale a pena e tal? Aí eu fui lá. Eu também me aproximei um pouco por causa disso, né? Mas é claro que você não qualquer um. Eu me lembro que eu achei muito louco a história daquele Rafael Luiz Varg, né? Uhum. O pessoal acha. Ele é fascista. Luiz Varg, né? Ele é fascista porque ele viu Burzum. Pô, o cara tava trocando tiro com o neonazista, mano. Ele pode ouvir o que ele quiser, cara. Sabe? É uma coisa assim, tá ligado? Tá bom, se for assim, eu vou falar aqui que boa parte, 99% dessa esquerda gourmet aí é fascista, porque escuta lá o cantor do The Smiths que tem umas posições bem nazistas, mas nem por isso a gente... É o Morrissey, né? É o Morrissey, né? Daqui a pouco tem uns que escutam até Pantera, né? Então, foi por isso. Né? Mas eu acho que assim, mas eu achei muito interessante naquela situação. Só que é o seguinte, assim, eu tenho divergências ideológicas assim com o senhor Dugin, tá? Só que, amigo, pensa só. A filha do cara foi assassinada por uma espanhol nazista do Azov com colaboração da CIA. Cara, a gente não tá falando de alguém que fica com o seu traseiro adiposo teclando ladainha no Twitter. A gente tá falando de alguém que morreu por uma causa. Por mais que eu discorde, é claro que eu vou respeitar isso. A Dugina, sabe, não é preciso concordar com aquilo ali. E tem sim uma verve ali muito anti-imperialista. Que esse pessoal não tem... É uma guerra interimperialista. Faça-me o favor. Isso é uma desonestidade intelectual, gente. Você considera que foram coisas assim que fizeram você chegar na direita em primeiro lugar? Sim, porque a direita ela fala de globalismo. E eu não tenho nada contra esse termo. Mas da forma que eles empregam, eu tenho. Porque eles não usam isso para explicar como isso é. Eles usam isso para mascarar o imperialismo americano e europeu. Porque, vamos pegar agora um exemplo. Questão de Israel. Né?
eles vêm falando dos globalistas. Todos esses globalistas que eles falam mal, mídia sem máscara, terça livre, até essa galerinha da Jovem Pan, todos eles apoiam o sionismo, em um grau ou em outro. Né? Agora, por exemplo, a dinastia Rothschild, que eles falavam muito mal, é que assinou a porra daquela declaração de Balfour. Os caras não conseguem ver isso. Eles adoravam meter umas teorias malucas de conspiração da exclusion bonus, que assim existe. É uma desgraça aquilo. Né? George W. Bush, todos eles foram. Mas a exclusion bonus, os principais figuras são todos sionistas. O complexo industrial militar americano também, tá ligado? Toda essa galera que eles falam que é globalista é sionista. Né? Eles tentaram inventar que o Soros estava botando dinheiro em grupos programáticos. É ladainha. O Soros bancou a campanha do Biden. E o Soros é a favor, sim, de um Estado lá, de Israel. Agora, ele não é um cara religioso. Né? Então, eles falam umas coisas, eles acham que ninguém vai saber. Não, eu sei do que eles estão falando. Eles falam mal desses caras globalistas para estarem alinhados a eles. Só que me parecia o termo globalismo, naquela época, uma verdadeira forma de enfrentar o imperialismo. Porque a esquerda não estava nem falando disso. A esquerda estava defendendo posições altamente pró-imperialistas. Não tem muito tempo, a Lília Petroni e o Leonardo Boff estavam defendendo a internacionalização da Amazônia. Isso não se faz. De jeito nenhum. Sabe? E, assim, essa... Vou te fazer algumas perguntas, um pinga-fogo aqui sobre a pauta de costumes. Sim. Você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Mas isso desde a direita. Tem uma entrevista minha na Folha de São Paulo, quando era da direita, falando, não, eu sou a favor. Eu fui a favor. E até a gente na direita hoje em dia é. Eu vejo. Quer dizer, você nunca teve essas posições religiosas? Não, calma, a gente tem que separar uma coisa. Eu sou contra o cara entrar de véu e grinalda, e o outro, isso aí sim. Porque aí eu tô ferindo até uma liberdade de culto. Agora, o cara ter os mesmos direitos que um casal no civil, é isso que a gente tá falando, né? Claro. É o casamento. Não, porque a igreja é uma instituição privada, ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. E isso eu sempre defendi. Eu admiro o Glenn Greenwald. Se bem que isso mais hoje, tá? Isso aqui é mais hoje. Mas eu nunca tive esses problemas aí. Alguém vai negar que ele não é um excelente pai para os filhos dele? Lá? Alguém vai falar que um jornalista combativo que tem valores incríveis. Ele é o que a América tem de bom. Ele exime o que a América tem de bom. E é raro isso, hein? E, por exemplo, e o problema do aborto? Como é que você vê? A questão do aborto é o seguinte: a direita acredita que vai acabar com o aborto via lei. Eu acreditava nisso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente acaba com o aborto quando a gente acaba em termos. Tá? Acaba. Tá? A gente pode dar o direito para a mulher querer fazer, mas isso tem limite. Em Cuba é até 10 semanas, por exemplo. Né? Nos países capitalistas que matam com 26 semanas. E eu já acho problemático pra caramba. E aí a gente pode voltar aqui um pouco mais. Não tem problema discutir o aborto, tá? Só que a gente não pode achar, como uma parte da esquerda faz, usar o aborto, né, como um discurso para legitimar, né, o sucateamento do Estado Nacional, para não fazer uma porra de uma creche, para não fazer o pré-natal. Você compreende? E não cair na armadilha, né, plantada aqui pela Fundação Ford, por causa do seu Henry Kissinger, tá ligado? Aquele senhor, ele tinha um plano nos anos 70, que ele achava que Vocês já leram as Vias Abertas da América Latina, né? Então, o Kissinger achava que a expansão populacional dos países periféricos colocava a segurança da América em perigo. E aí bancou essas clínicas aqui. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha uma análise crítica, mas sim, vamos defender esse direito, mas sem essas coisas que esse pessoal faz. Até porque você falou em sucateamento, né? Mas tendo essa situação sucateada, a pessoa que vai fazer, ela vai acabar se pondo em risco, né? Ela vai fazer, vai todo mundo morrer. Então... Agora, você acha que uma mulher da periferia, é claro que ela vai dizer, uma mulher da periferia, se ela tiver as condições de ter um filho, ela vai ter. A maioria dos médicos faz aborto por quê? No Brasil. No Brasil, eu não estou falando em outras questões, tá? É porque ela temer ter o filho tem que criar. Questão da família. Um monte de criança sem RG aí, isso aí a gente também tem que ver.
Eu querer que esse cara não fuja da responsabilidade dele não é uma coisa reacionária. Sabe? São coisas básicas. É isso que tem que ser debatido. É porque Mas- a direita é muito esperta. Ela fala uma parte, mas ela não fala a outra. Essa é a questão. Então, para esclarecer, você é a favor da legalização do aborto, só que você acha que isso daí não pode ser uma via de uma mão só, que teria que dar condições para as pessoas que realmente querem ter filhos, sim. tenham filhos. Tenham filhos e não deixar isso ser uma agenda na mão do imperialismo americano. Como, tá? Não sei se vocês sabem, os Panteras Negras, a longo prazo, o FBI e a CIA também, eles meteram clínica de aborto, tá? Meteram clínica de aborto nos bairros negros, tipo Harlem e tal, para não nascer, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a gente tá ligado que tem uns caras lá, laranja do agronegócio, que estão querendo bancar um pessoal para dar palestra pro aborto para as índias não ter filho. Por que você acha que eles querem isso? Diminuir o exército inimigo, né? É. Agora, isso não quer dizer que eu acho que uma mulher não tenha o seu direito de, mas não vai fazer aborto com um feto já no tua barriga. Formado, um cérebro. Essa é a questão, esse é o debate. Esse é o debate. Então, você acredita que deveria haver um limite? Sim, Cuba tem 10 semanas. Bem, você quer fazer? Não, pode ir. Então, assim, você, como você disse aqui, você nunca foi nazista, Não. você nunca teve posições racistas, você é a favor do aborto, com condicionantes, Sim. e você é a favor do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Sim. Por exemplo, e a legalização das drogas? Como é que você vê isso? Isso aí é muito mais complicado. Eu poderia aqui dar uma opinião. Eu não tenho uma opinião formada ainda. Eu sei que o pessoal tem uma posição. E não discordo da posição do pessoal. Eu entendo a posição do pessoal. Só que é o seguinte: as drogas têm a questão do seu corpo, né? Da sua questão individual. Só que, amigo, as drogas, elas também foram usadas durante muito tempo como uma arma de guerra. Né? A gente viu o que os britânicos fizeram na China. A gente viu aquilo. A gente viu, né? Financiamento dos contras pela Os CIA. contras. A gente viu a CIA plantando droga dentro de movimentos insurgentes dos Estados Unidos, inclusive Panteras Negras também. Eles queriam que os caras ficassem doidão de heroína. Né? Os caras não caíram Esse nessa. é um fato conhecido, o caso dos Panteras. É. Mas então, você, por exemplo, Eu acho, você quer dizer, o uso de drogas você considera uma coisa negativa? eu acho uma coisa realmente negativa. A questão aqui é até onde vai, até onde eu posso chegar para um indivíduo e falar que ele não pode injetar isso no corpo dele. E aí tem um debate paralelo que é até onde isso pode ser usado como uma forma de arma para destabilizar as sociedades. E, infelizmente, isso é usado. Então, é um debate que tem que ser feito. Eu não tenho uma opinião pronta sobre isso. É uma questão que tem que ser feita. Interessante. Tem. Não, interessante, né? Porque, de um lado, você citou aí os Panteras Negras, a Guerra do Ópio e tudo. E de outro lado também a gente sabe que é um comércio, digamos assim, que gera também muito dinheiro. Gera. Ah, mas calma aí. O que eu tô falando aqui não tem nada a ver com a justificativa da polícia subir. Não, claro. Isso é uma outra. Isso é totalmente errado. Isso é totalmente errado. Isso aí não. Porque aquilo aí, isso não é guerra às drogas, não. Aquilo aí é uma guerra contra uma população que está ali, né, sofrida e que não tem para onde ir. Né? Aquilo ali é uma farsa. Porque se eles quisessem realmente fazer operações, era na fronteira. Né? Ou se quisesse acabar com o tráfico, legalizava as drogas também aqui no Brasil. Também. Mas e aí dava suporte. Você faz uma campanha de conscientização da população, coloca a clínica para ajudar, clínica de reabilitação para a população, né? Sim. Tem o pessoal que foi mais hard, né? Tem os comunistas lá que eles ofereciam a droga para o cara ir aos poucos e fuzilaram todo mundo. Mas é uma questão de revolução que eles não tinham para onde ir. Não é a questão do Brasil, né? Você tem uma pergunta? Senão eu... Manda. Não, eu ia perguntar o seguinte. Você estava vendo aí as coisas que a esquerda usa, né? E a gente colocando aqui as coisas a limpo, mas eu queria a sua opinião, Ângelo. Por que você acha que o pessoal insiste tanto em fazer essa campanha contra você, em te caluniar? Eu acho que é o seguinte. Na minha visão, isso aí começou... Primeiro que eu sei que teve muito cara também do lado deles que foi de direita e eles não falam. Só que eu não sou cagueta X9 como eles ficar falando. Para todo mundo saiba.
E a questão é o seguinte, eu entendo que as pessoas fiquem preocupadas, tá? Mas a questão é que me parece que o PCO toca em pontos fundamentais na luta anti-imperialista que eles esqueceram. O PCO ressurge, né, coloca em debate assuntos que são muito delicados para eles. Então o que acontece? Para tentar deslegitimar o PCO, eles vêm com essa historinha, né, com essa abobrinha ridícula. Você considera que o problema, então, não é diretamente com você? É comigo, mas a maior parte é em relação ao PCO e à luta anti-imperialista, antes de qualquer coisa. É a mesma coisa que acontece, mesmo que eu falo, mais ou menos com a nova resistência. O pessoal estava comemorando, batendo palma para o Departamento de Estado americano. O pessoal estava achando bonitinho. O pessoal estava achando bonitinho o COAF fazer um relatório em inglês e distribuir para as agências de inteligência do mundo, falando dos caras. Esse pessoalzinho aí tá achando o quê? Esse pessoalzinho não tem comprometimento com nenhuma causa de povos oprimidos, não, meu amigo. Não tem. Faça-me um favor. Né? Outra coisa, o PCO ataca muito a questão das ONGs e tem que atacar mesmo. Porque a gente sabe que quando vem uma guerra híbrida, uma revolução colorida, são eles que bancam. O PCO desarticula isso. E esse é o problema. Né? E eles têm raiva mais do PCO por causa disso. Aí eles inventam, eles colocam, falam um monte de abobrinha. Essa é a questão. Quem mais fala isso é uma lacaia do Alexander Wade Ross, que é um capacho da CIA. Acha que ninguém sabe? Pô? Acha que ninguém sabe essa porra? Pô, tá entendendo? E assim, como é que você... Eu queria te perguntar. Metade do Brasil votou no Bolsonaro. Você mesmo, em outra eleição, votou no Bolsonaro. Você considera que todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, nazista, inimigo dos pobres, etc? Irrecuperável? Claro que não. Isso é uma ladainha que uma esquerda pequeno-burguesa reproduz. Porque não está na favela, não está nos subúrbios, não está. Aí eles vêm com essa ladainha. Não quer dizer que não tenham grupos, até mesmo de simpatizantes do nazismo, que apoiam o Bolsonaro. Só que no universo de 59 milhões de votos, se isso aí for 20 mil, é muito. Tá bom? O que não quer dizer que é o seguinte, o cara pode não ser fascista, mas tem um monte de gente reacionária, ruim, gente que não vale nada, que também vota nele. Tem, mas também tem o cara que mora em Caxias, tá entendendo? Que a esposa tomou 3 tiros na cara durante o assalto e o cara ficou desolado, ficou com raiva. E aí me vem uma dondoca, né? Uma socialite, normalmente, né? Formada numa... E quando esse cara exprime, né? Quando esse cara expõe, né? Perdão, expõe a sua visão, a sua revolta, você é um fascista que odeia pobres. Ele é o pobre, porra! Você anda de carro blindado em Ipanema. Entendendo? Esse cara tá sofrendo. Tá entendendo? Isso que eles não entendem. Aí fala que esse cara é fascista. E às vezes o cara é mais negro que aquilo ali. Quer dizer, o cara é azul. Quer dizer, o branco de Copacabana e Ipanema acusa o negro de Duque de Caxias de ser Exatamente. fascista. Eu vi isso no bolsonarismo. O que eu mais vi era gente traumatizada com a questão da segurança pública, né? Que não sabia para onde correr, né? Aí o cara quer ter uma arma. Porque ele ficou traumatizado. Aí vem a feminista de cabelo rosa, que pesa uns 95 quilos, cheia de espinha na cara, e fala o seguinte: você quer ter um 38 porque, né, o seu falo não mede 12 centímetros? O cara não quer nem saber disso. Ele está apavorado. Era que está pensando muito nisso aqui porque não tem. Ele não, ele está pensando em sobreviver. Você está entendendo? Esse é um cara que sofreu. Tá entendendo? A esquerda tem que conversar com essa gente. Essa gente é povo. Tá entendendo? Eu acho que a maioria das pessoas que votam no Bolsonaro, claro, tem muita gente de má fé, não estou falando disso, mas tem sim, tem gente que é, vamos dizer, sim, irrecuperável nesse sentido. Tem gente que sofreu, tem gente que está precisando de uma mão amiga, tem gente que realmente tem um sentimento de revolta, de patriotismo, tá entendendo? Eu não vou falar mal do que eles fizeram lá no 8 de janeiro, porque eu também fiz já. Eu tentei invadir o STF, tomei um monte de tiro de bala de borracha, eu invadi o plenário da Câmara em 2016. Não me arrependo não, cara. Em 2016? Em 2016. Eu não me arrependo. Claro, não foi por causa de intervenção militar.
tinha um monte de coroa que era. Eu não. É por causa de uma questão que não legalizar o Caixa 2. Eu vou me arrepender disso? Eu não gosto desse sistema. Eu vou defender o STF contra uma mulher que é manicure, contra o cara que é fiscal de loja. Eu vou ficar do lado do Alexandre de Moraes, né? Contra uma pessoa ali, indefesa, subempregada. Agora, o Bolsonaro tem culpa naquilo, sim. Só que ele sabia que não ia ter golpe, tá? Depois a gente até, se vocês quiserem, até continua sobre isso. Então, assim, pelo que você está nos falando aqui, você se considera a prova de que as pessoas mudam e podem mudar? Claro que podem, claro que podem. Podem e devem. Agora, eu também acho que as pessoas não precisam chegar, né, e terem exatamente a minha opinião, mas elas podem fazer uma reflexão. Será que o Bolsonaro, patriota, viraria as costas para elas? Deixaria elas do jeito que elas foram deixadas para trás enquanto ele ia lá para os Estados Unidos? Isso é um líder, um cara patriota faria isso? Né? Eu acho que não. Né? Um cara que fala contra o globalismo vai negociar a candidatura dele no CFR, botar um banqueiro do George Soros no Ministério da Economia. Esse cara é antiglobalista mesmo, como eles dizem? Né? Não é. Não é. Né? É isso que eles têm que fazer essa reflexão. Eles não precisam vir para o PSO. Eu gostaria muito que viessem. Né? Mas se não vierem, eles podem pelo menos ter uma consciência maior e ver o que está acontecendo. Mas você acha que esse pessoal tem chance de ir para a esquerda se a esquerda trata eles dessa maneira? Não, aí não. Inclusive, muitos falaram, tá vendo? Olha ali, ó, você tá aí, mas eles te odeiam. Eu falei, mas eu também odeio eles, porque eles não são a esquerda de verdade. E deixa eu perguntar para você. Uma coisa que falaram é que você, em algum momento, você agrediu militantes aí da causa palestina. Eu queria te perguntar primeiro como é que foi esse caso e eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o Estado de Israel e a luta dos palestinos. Vamos lá, primeiro caso sobre isso é o seguinte. Eu agredi, vamos lá, isso foi há quase 7 anos atrás. Eu estava numa manifestação contra a lei de imigração feita pelo nobre Aloysio Nunes. Um dos trechos dessa lei, inclusive, abria precedentes até para os caras irem parar em trabalho de escravo aqui. Depois eles podaram e tudo mais. Aí teve a manifestação. Eu era contra a lei. Eu fui na Paulista. Chegando na Paulista, eu recebi 2 bombas caseiras. Eles vieram para cima de mim, eu reagi. Né? Eu dei um soco num, dei um bico no outro, eles correram. O outro que veio para mim, também, uma troca de socos, ele caiu. Ele caiu. Eu tenho tudo que está aqui, está filmado. Está filmado, inclusive o lançamento da mão. Tinha uma bomba caseira, também não acho que o cara era nenhum Bin Laden, não, tá? O cara... Mas é o seguinte, tem o vídeo. Eu vou lá, eu imobilizo o cara, eu não deixo ninguém chegar perto dele e entrego ele para a polícia. Alguém que é neonazista e fascista ia fazer isso? Ou ia matar o cara de porrada? Ou pelo menos deixar ele inconsciente no chão? Vamos lá. Eu fui numa manifestação e fui atacado. Eu não ataquei eles, eu não fui lá onde eles foram. E nem tenho. Agora, questão da Palestina. Nessa época, eu acreditava em 2 estados. Eu não acredito mais nisso. No que você acredita? Eu acredito que tem que ter um Estado palestino onde os judeus e os palestinos convivam de forma harmoniosa, como era antes. Quer dizer, não era um Estado, porque ninguém deixava ser, né? Mas era esse o plano. Era isso que as coisas se desdobravam. Era isso aí. Agora, a questão é a seguinte. Eu, embora essa opinião eu tenha mudado, eu sempre defendi a causa lá. Tá vendo? Dos persas, dos árabes, né? Contra o sionismo, tá bom? Você nunca foi sionista? Nunca fui sionista. A minha briga com a direita, principalmente, era essa. Né? E eu tive graves problemas com a direita, inclusive defendendo Bashar al-Assad. Inclusive defendendo o Hezbollah. Eu falava para eles, ó, não é Israel que defende os cristãos. Quem defende é o Hezbollah. Eles que estão liberando lá as vilas cristãs lá, na Síria, no Iraque. Eu falava isso. Os caras não me ouviam. Eu mostrava, mas aí eles ouviam. Né? Eu defendo isso aí há pelo menos mais de 10 anos. Né? E eu acho o seguinte, eu acho que o Bashar al-Assad, claro, a gente não
tem a visão do cara, né? Mas ele é um líder extraordinário. O que ele aguentou aí, poucos aguentariam. Tá entendendo? Quando mentiram que ele usou armas químicas, né? Eu fiz um barulho e uns carcel na direita no que eles estavam mentindo. Né? E essa direitinha aí ridícula, essa esquerdinha ridícula, também estava contra ele, tá? Defendendo aquela palhaçada de primavera árabe, que jogou aquilo lá no caos. Né? Estavam lá sorrindo com Dona Hillary Clinton, enquanto a Líbia era destruída. Tá bom? É isso aqui que tem que ser lembrado. Né? Eu nunca tive nada contra quem é árabe, quem é persa. Eu defendo, eu sempre defendi, inclusive na direita. Bom, mais uma pergunta aqui. Você se aproximou do partido nessas manifestações pró-Rússia, né? Uma coisa meio, né? Uma coisa que eu falei, pô, caramba, eu vou lá na manifestação? Vamos lá. Aí tava o PSO lá. Aí eu falei assim, pô, legal. Aí eu falei, eu preferi, né? Inclusive, isso é provado, pode perguntar para os companheiros. Eu falei, olha, eu votei no Bolsonaro na última eleição, isso era 2022 ainda, tá? Pô, cara, eu não sou comunista, nada não. Não, mas você é pró-russo? Falei, então tudo bem, pode vir. Aí aconteceu uma confusão, né, com alguns membros do MBL e um pessoal lá que era bolsonarista. E não foi nada, assim. O cara tentou meter uma mão, eu não deixei. Eu dei um empurrão, tinha uma outra confusão, e aí a polícia veio e prendeu todo mundo. Aí foi para todo mundo da DP. E aí lá eu conversei com o pessoal. E lá eu falei, não, beleza e tal, né? E eu falei, não, eu tenho uma posição mais conservadora, não sei o quê. Aí o pessoal, não, pô, Vamos conversar. Vamos conversar, né? Parecia coisa de testemunha de Jeová. Aí eu falei, não, que isso? Aí fui, né? E aí teve o primeiro problema, eu falei, pô, acho que é melhor parar de andar com vocês, porque, né? Porque eu vi que teve uma repercussão ruim, né? Aí eles falaram, não, pô, você tem que... Não, que isso? Eu falei, não. Nessa época eu tinha entrado no Nova Resistência. Eu falei, não, é melhor não. Eles vão achar alguma coisa errada. Não o pessoal da Nova Resistência, tá? Mas, eu não queria prejudicar o partido, né? Uhum. Mas aí, não, aí eu vi vocês falando de mim e vi que vocês estavam lá e vocês me insistiram, né? Me defenderam. E eu falei, não, eu vou assim. Beleza, tranquilo, né? E assim, através de uma troca de ideia, né? Através de posições sendo discutidas, foi se evoluindo, né? Para uma visão mais à esquerda. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez... Agora eu já estudava a esquerda. Eu lembro quando a gente conversou, você já tinha... Eu já estudava a esquerda porque eu tinha que debater e tinha que alguns argumentos eu tinha que refutar ou não. Porque assim, eu fazia parte de uma direita que estudava a esquerda. Agora uma pergunta talvez para deixar com raiva aí a esquerda que é contra aproximar gente que já foi de direita. Você acha que, da maneira como as coisas, como aconteceu com você, tudo, outras pessoas que estão na direita atualmente poderiam se aproximar do marxismo, do PCO, tudo? Poderiam. Você vê que isso é uma coisa que você conseguiria enxergar isso acontecendo? Por exemplo, o partido crescendo, divulgando as posições e as pessoas falando, não, isso aqui que é uma defesa real do Brasil, um ataque ao imperialismo, tudo. Eu consigo ver isso perfeitamente. Na pior das hipóteses, se as pessoas não virarem de esquerda, pelo menos elas vão ter algum resquício de consciência de classe que não vai fazer elas caírem nas mãos de um Bolsonaro da vida, que é um falso patriota, tá? Um falso nacionalista. E sim, tem como trazer as pessoas para o nosso lado, né? Tem como. Pô. Gente, vamos bem, a tiazona que mandou um barro na mesa do Alexandre de Moraes, ela tem um potencial revolucionário, cara. A mulher, aquilo ali sim aquilo ali é. Não, eu tô errado ou não tô? Não, a pessoa foi lá, né, manifestou o seu direito democrático. Quem é mais transgressora? Ela ou a Márcia Tiburi, que correu pra Paris? É velha de Tubarão, filho. Tô com ela. Com certeza, um pessoal... Aquilo ali tem tudo pra mim, pra esquerda. Que não sabe, pô. Exatamente. Bom, João, tem pergunta do público? Como é que tá aí? Eu vou chamar o pessoal aqui para eles fazerem perguntas, ver se tem alguma coisa que eles querem que responda, alguma dúvida que nós não
não fizemos aí. E, assim, você que foi um cara de direita, como é que você vê as acusações contra o PCO de que o PCO é um partido de direita? Isso aí é ladainha pura. Isso aí é uma forma de tentar deslegitimar a luta antiimperialista do PCO. O PCO é um partido que não se rende ao politicamente correto, né? Não quer ser sucursal do Partido Democrata Americano, tá entendendo? Não quer ser cafetinado, né, por Open Society, por Fundação Ford, por NED. É por isso que atacam o PCO, né? Agora, sabe o que eu acho estranho? Quando a gente conversa com gente de esquerda lá de fora, as posições convergem muito mais com o pessoal do que com essa gente. Já viu? Você diria que a esquerda brasileira é particularmente pró-imperialista? Eu vejo dessa forma. E não há o que discutir aí, porque infelizmente é. Entendeu? Não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. É normal alguém bajular John Kerry? Não é normal. Não é normal. A gente sabe do histórico desse cara. É normal ser fã de Primavera Árabe, sabendo que estava por trás daquilo, sabendo a desgraça que aquilo levou aqueles países. É normal relativizar, né, o apoio da CIA a operações terríveis de desestabilização de governos. A esquerda brasileira estava apoiando o impeachment, a cassação do Pedro Castilho. Isso é normal? É normal, ainda que os caras não sejam de esquerda, bater palmo para o Departamento de Estado americano, no caso da Nova Resistência? Não é. Não é. É isso daí. Tenemos. Aqui. O Felipe Augusto pergunta: você que fez parte da NR, acredita com a possibilidade deles se tornarem o stalinismo uma vez que chegassem ao poder? Não. Meio... A NR é muito louca, né? Mas eu não acho que ela se tornaria stalinista, não. A NR tem umas posições muito delas, né? O stalinismo não está plenamente daquele acordo. O que o pessoal da NR acha interessante durante o período stalinista é aquela questão dele ter liberado, ter dado mais liberdades religiosas por uma pressão popular, não foi porque ele quis, né? E pelo que eu lembro é isso, né? Mas a NR tem uma posição muito mais dela do que stalinista. Temos mais perguntas? Aqui não, acho que o pessoal está satisfeito. O pessoal está satisfeito? Bom, mais uma pergunta, né? Como é que você sentiu? Você falou tudo que, através da discussão, a gente se conheceu no Alto da Rússia, mas como é que está sendo o seu tratamento dentro do partido, tudo? Está sendo extraordinário, tá? Porque eu vejo aqui pessoas que eu posso confiar, né, em situações, inclusive políticas, que precisam ser colocadas para frente. Eu vejo que aqui tem um comprometimento com a causa. É isso que eu vejo no PCO e nos camaradas do PCO. E eu me sinto bem aqui. Aliás, eu acho que eu nunca me sinto tão bem num lugar como aqui. Muito bom, muito bom. Fico feliz em saber disso, né? A gente tem aí uma esquerda ignorante, vamos colocar as claras, muito sectária, né? Não se preocupa em discutir com o pessoal. Por exemplo, você chegou no ato, falou, ó, né? Já votei no Bolsonaro, tudo, posso participar do ato? O pessoal falou, não, vem, a gente está numa mesma posição aqui. Esquerda que gosta tanto de falar em frente ampla, né? Quer fazer frente ampla com a Simone Tebet, mas não quer fazer frente ampla com o cidadão comum que tem posições parecidas. E depois a gente, né, continuou conversando. E, infelizmente, com o resto da esquerda, o pessoal é extremamente hostil, né? A tentar conversar, debater, mas vive falando aí em pregar o amor, em defender os povos originários, tudo. É uma coisa um discurso meio hipócrita, né? Bem hipócrita, para ser sincero. Bom, queria, por fim, não sei se o público depois mandou mais perguntas, mas falar se em algum momento essa campanha aí de calúnia que tem contra você te deixou abalado, de alguma maneira. Porque assim, eu comentei aqui no início, mas não tem outra. Você pisou numa manifestação, o pessoal bate foto e vai naquela Letícia Oliveira, eu acho, vai nas redes sociais te atacar, né? Abaixo do Alexander Reid Rosa, você não me intimida em nada.
Então você não tá preocupado com o que esse pessoal fica falando de você. Não tô. Agora eles vão estar preocupados, porque um dia o pessoal vai falar, bom, né? Porque esse pessoal tá tão Tão preocupado assim. tão preocupado, tão próximo, né, de setores aí muito, né? Porque é o seguinte, falar em entrismo e andar com gente ligada à CIA é bem bizarro, né? É preocupante. Bater pão pro Departamento de Estado americano, faça meu favor, né? É preocupante. Né? Querer deslegitimar a luta de povos, né? Dos povos oprimidos, pessoas que estão pegando em armas, né? Sei lá, eu acho que, né? Acho que isso aí diz mais sobre eles do que nós, né? Uhum. É engraçado que eles também não falam muito das células do Azov no Brasil, né? Você já Não, reparou? não fala. Eles são antinazistas, mas eles não falam das células do Azov do Brasil. Por que será, né? Eles não falam do Estado, não atacam o Estado de Israel, não falam Não do sionismo atacam. aqui, não falam do Mossad aqui também, da São- participação do Mossad. Uma coisa absurda, é criminosa isso daí. Uhum. Tinha que expulsar todo mundo aí, tinha que expulsar o embaixador. Mossad tá dando diretriz aqui pra Polícia Federal, que porra é essa? Não, porque esse pessoal é sionista de esquerda, eles são muito chiques. Aqui perguntam pra vocês se você acha que a NR é de direita ou é de esquerda. Cara, é muito louco isso. A NR. Cara, eu acho que por um senso comum, talvez pro cara, acha até que eles são meio pra esquerda, mas eu acho que eles são mais. Eu não vejo. Cara, é muito difícil, eu não saberia. Eu acho que eles estão até mais pra esquerda. Eu vejo eles como mais pra esquerda, mas não quer dizer que eles sejam. Agora, no entendimento profundo da questão, eu sei que eles não são marxistas, não são nada disso. Tá certo. Bom, Acho que por hoje é só. então, companheiros, obrigado a todos que assistiram. Compartilhem o programa. Inclusive, agora, toda vez que alguém mandar uma foto do Ângelo num ato falando infiltração da esquerda, mande esse programa, porque ao contrário da esquerda, a gente acha que as coisas se resolvem na discussão de ideias, né? E o nosso compromisso aqui é, como eu falei mais cedo, é com a verdade. Então, divulguem o programa, deem like, ajuda aí no algoritmo. Divulguem nas redes sociais, mandem nos grupos e é isso, Ângelo. Obrigado por ter vindo, obrigado aí por ter Foi um prazer. disponibilizado o tempo, ter vindo aqui até São Paulo para fazer essa discussão. E é isso, João. Você quer mais algum jabá? Não, É isso daí. por hoje é só. Lembrando que hoje a gente tá fazendo hora extra aqui, mas amanhã meio-dia, eu tô de volta aqui no Esquenta para acompanhar com vocês, tirar sarro um pouco de algumas pessoas. Eu tô fazendo uma lista aqui de quem que nós vamos tirar sarro. Então, meio-dia, o programa mais tosco da sua TV começa, que é o Esquenta. É isso aí, gente. Obrigado e boa noite.